Ô, Larissa, e aí, como que é? Primeiro eu queria saber um pouquinho da sua história, certo? Você é daqui de Santa Helena mesmo? Sou de Santa Helena, Ah, nasci aqui, depois me mudei para Goiânia para estudar lá, hum, depois comecei a fazer arquitetura. Tive que largar a arquitetura quando eu descobri que eu tinha esclerose múltipla, então voltei para casa de mamãe e papai. hum, E depois de um tempo eu me recuperei, casei hum, e tive a Nina. foi, Eu tive a Nina em 2019 e em 2021 a gente teve o diagnóstico de autismo. Então eu certo. achei que primeiro eu fui estudar, eu fui tentar entender. E eu sou muito curiosa, né? Eu sou meio que a louca dos livros. Eu fui pesquisando e comprando livro e conversando muito com as terapeutas dela. E é até que um dia eu cheguei no impasse, que era como é que eu ia explicar o autismo para outras crianças, né? Como que eu ia explicar para as amiguinhas, para as priminhas, que iam brincar com ela e não entendiam um comportamento diferente. Então, eu comecei a usar essa analogia dos trens e eu falei, não, eu sou artista plástica, eu preciso fazer algum desenho que eu acho que eu explico melhor com o desenho do que com o livro. E quando eu comecei a desenhar e comecei a fazer essas ilustrações, o livro meio que saiu pronto, assim, numa sentada eu já tinha o que eu queria colocar. Que você queria transmitir, Então assim, com essa analogia do trem parece que foi tudo surgindo na minha cabeça, né? E quando ficou pronto, eu mostrei para as terapeutas e para as pessoas que ajudam a Nina, né? Para ver se eu tinha falado alguma besteira e tal. Falei, não, tá legal assim, eu posso mostrar para as outras amiguinhas dela, para as priminhas. Ela, não, você tem que publicar esse livro. E eu fui um pouco relutante, mas falei, não, então vamos tentar. Então, aí eu mandei para algumas editoras, das 9 editoras que eu mandei, 8 me mandaram proposta, querendo publicar o livro. Aí, falei, então, acho que tá legal para publicar, tá né? no caminho certo, você Falei, viu então, assim. eu acho que tem procura. Então, eu resolvi publicar, e com a ajuda dessas terapeutas, que eu até falo no livro, né? Aham. São as terapeutas da Nina, a pediatra dela, que é a minha cunhada, também me ajudou bastante, meu irmão, meus dois irmãos, na verdade, eles me ajudaram, sempre me apoiam muito. E foi fluindo o livro, assim, e ele veio pronto pra mim, né? Sim. Ele veio pronto já na Ó, minha que cabeça. da hora. E tipo assim, como que você teve a ideia de usar os trens pra fazer essa analogia, pra explicar? Cara, Então, assim, a gente que hum, tem muito parente que é mineiro, né? A gente tem ah, essa mania de falar, é os trens, não sei o quê. Então, o autismo ele é um excesso de conexões nervosas no cérebro, né? sim. Então, assim, eu fui explicar para uma priminha da Nina, eu fui falar que ela tinha. Aí eu pensei, como é que eu vou falar para ela que ela tem muitas conexões nervosas? Falei, não, é muito trem na cabeça. Aí ela ficou assim, que tipo de trem? O trem de ferro? Falei, tá, então vamos lá. Então senta comigo, vamos falar do trem. É como se fossem vários trens de ferro na cabeça dela, e às vezes eles saem do trilho, e não sei o quê. Eu fui explicando pra ela dessa forma. E ela gostou, ela achou legal, e ela entendeu, né? Então, quando ela ficava mais brava, e ela, ó o trem saindo do trilho, tia. Eu falei, é isso. Então, funcionou, então vamos nessa aqui. Então, eu fui fazendo isso pra priminha dela, pra Jade. Eu falei, não, que elas gostam muito de brincar entre si, mas tinha essa barreira que o comportamento inadequado que a Nina tinha do autismo, né? Às vezes impedia que elas continuassem a brincar e tal. E eu tinha medo disso acabar afastando elas. Então eu falei, não, vamos manter essa amizade aqui e tal. E hoje elas são super amigas, a Jade gosta muito dela e a Jade entende o comportamento atípico dela e tem dado super certo. E, e, e Larissa, e, tipo, como que você começou a ver que a Nina era diferente? Cara, Então. Ah, a gente descobriu muito cedo, né? Em menos de 2 anos, ela tinha 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, né? Que a gente começou a levar ela na fonoaudióloga porque ela não falava.
Geralmente a criança começa a falar perto de 1 ano de idade. E ela não falava mamãe, não falava papai. Ela teve um pequeno atraso no andar dela, mas estava dentro dos parâmetros. Mas assim, a gente falava com ela, ela não olhava no olho, a gente chamava ela, ela não atendia. Então, assim, eram pequenos comportamentos que a gente viu que estava tendo essa dificuldade. A gente começou a levar ela na fono para ver se desenvolvia a fala dela e depois disso as próprias terapeutas dela falaram assim, olha, leva nessa psiquiatra, leva na neuro para a gente ver se está tudo certo, né? E eles não deram um diagnóstico direto para a gente porque é um diagnóstico assustador, é um diagnóstico muito difícil. E a gente levou nessas profissionais, né? A gente levou na neuro. A neuro indicou uma psiquiatra, que ela fez esse tratamento com a psiquiatra para fazer a análise, né, do comportamento. Então, foram 10 sessões e cada sessão ela fazia alguns testes. E é tudo muito tranquilo, é tudo uma brincadeira, sabe? Assim, eles não sofrem nesse tipo de terapia. Não devem sofrer, né? Que a gente sabe que acontece. Enfim, estou divagando. Então a gente levou ela nessa psiquiatra, a gente teve o laudo e depois disso a gente tá mantendo firme nas terapias. Entendi. Aí foi então a psiquiatra que deu o primeiro laudo aí nesse momento. Ela tinha quantos anos? 1 ano e 7 meses, né, no caso. Até ela terminar o laudo, ela tinha 1 ano e 8. Sim. Aí 1 ano e 8 para 1 ano e 9. E você acha que é bastante importante descobrir quando mais novo possível? É de suma importância. É essencial para o tratamento, para o desenvolvimento deles. Porque quanto antes você começa a tratar uma criança, mais o cérebro dela está apto a mudar, né? Ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que é a habilidade de aprender novas coisas. Sim. Então, quando você começa com as terapias numa idade mais na primeira infância, quanto mais novo, melhor é a resposta deles, né? Então, é importante que o quanto antes, quando assim você perceber alguns sinais, é sempre legal levar num profissional para ele ver se tá tudo certo. Gente, psicólogo é a melhor coisa da vida. Eu acho que tinha que ser obrigatório para todo mundo, né? Então, assim, eles ajudam muito a entender, a desenvolver. E nos primeiros sinais de autismo é muito interessante que comece o tratamento quanto antes. E vocês. E outra coisa que acontece, imagino que é aquele. Não com a Nina, com vocês, o que vocês pensaram quando vocês tiveram essa notícia com os pais, né? A reação dos pais, como que é essa É, situação? É um é muito difícil. Eu não julgo, assim, quem tá em negação ainda, que eu falo que quem recebe o diagnóstico de autismo entra por todas as fases do luto, né? Negação, barganha, aceitação, a raiva. Então, assim, é difícil mesmo, porque uma vez que você recebe o papel que tá escrito assim, olha, seu filho é autista, você sabe que pro resto da vida você vai ter que levar ele e fazer um tratamento diferente. Porque o autismo, ele não tem cura porque ele não é uma doença. É um cérebro diferente, né? Então, esse cérebro precisa se adaptar na nossa sociedade. Não é que esse cérebro nasceu doente, é um cérebro diferente e a nossa sociedade foi feita para outro tipo de cérebro, Verdade. entendeu? A gente tem uma sociedade que é feita pro cérebro neurotípico, né? Que é o cérebro das pessoas que não têm autismo, não têm nenhum tipo de condição. Agora, quando você encontra uma pessoa atípica para entrar num mundo que foi fragmentado e foi construído para esse outro tipo de sociedade, para esse outro tipo de cérebro, é, essa adaptação que é a parte mais difícil. O viver em sociedade com eles é a parte mais complicada mesmo.